Em tempos de silêncio, nasce a voz do cidadão. A voz que não se curva, que não teme, que pensa, age e vence. Em tempos de silêncio, nasce a voz do cidadão. A voz que não se curva, que não teme, que pensa, age e vence. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live Além dos Olhos. A intenção é fazer um workshop para que a gente alerte as pessoas, né? Esse ano é ano eleitoral, para que levar um pouquinho mais de conhecimento político para as pessoas, para que todos consigam tomar as melhores decisões aí possíveis, tá? A intenção é fazer um workshop curto, de no máximo 30 minutos, depois abrir para resposta, para perguntas de vocês, tá bom? Aí nós vamos, depois que a gente terminar a apresentação, a gente abre para perguntas aqui no nosso chat aqui e, e aí a gente vai responder essas perguntas. E aí a gente já finaliza, tá bom? Prático, rápido e objetivo. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa apresentação aqui. É isso aí, pessoal. Então, essa apresentação visa esclarecer alguns pontos políticos, conversar um pouquinho sobre política com vocês, tá bom? Para que a gente possa aí ainda mais esse ano que é ano eleitoral, que a gente possa aí tomar a melhor decisão, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando para quem está aqui na live e ainda não me conhece. Eu sou o professor Fernando Serrano, ex-atleta de basquetebol, sou profissional de educação física desde 2008, especialista em bases morfofuncionais do corpo humano pela UEM. É, Fiz a minha graduação na Unicesumar, tá? E eu sou idealizador e proprietário da clínica Vicent Box de personal trainer aqui em Maringá. Tenho um grupo de corrida chamado Serra Running, que hoje possui 22 atletas. Sou coordenador de um projeto social, tá bom? É, E eu sou colaborador também de uma das maiores cooperativas médicas do Brasil. A minha expertise é em bem-estar, qualidade de vida, saúde, que é uma das coisas também que mais afeta a população em geral, né? Então vamos lá. Pessoal, o que tem acontecido hoje em dia, né? Todo mundo sabe, está vendo as notícias, está tendo muitas prisões e como o nosso ministro já falou, né? Ainda tem muita gente para investigar, muita gente para prender. Então, o que está sendo feito é um movimento para que as pessoas tenham medo, medo de se manifestar nas redes sociais, medo de fazer manifestações de rua, porque pode ser que você seja preso, ou pode ser que você seja investigado, pode ser que a Polícia Federal vá na sua casa, enfim. Então, as pessoas hoje em dia estão sendo, digamos assim, domadas pelo medo. E isso a gente não pode deixar. A gente tem que ter coragem, pulso firme, para a gente se manifestar sempre que a gente quiser, porque, na verdade, assim, artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo.
Então, a gente não pode ter medo de se manifestar, a gente não pode ter medo de colocar os nossos ideais, lutar pelos nossos princípios. E o que tem sido imposto para a gente vê aí nos noticiários todo dia, é que estão tentando impor medo na população para que não aconteça atos de rua, para que não aconteça postagens e vídeos nas redes sociais, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria alertar e abrir os olhos de vocês, por isso, além dos olhos, não tenhamos medo de fazer postagens, de fazer vídeos de acordo com aquilo que você tem de princípio, tá bom? Falar um pouquinho aqui agora sobre a espiral do silêncio, que vai muito de encontro com isso que a gente está falando, né? Então, assim, eles tentam. Quanto mais pessoas têm a mesma opinião, aí essa opinião tem força. Olha só, como a gente vê as setinhas ali do lado direito, na parte de baixo, quando a opinião é majoritária, é tida como verdade. E aí a gente pode começar a entender por que que o pessoal de esquerda fica rebatendo, sempre falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, em vários assuntos, né? Por exemplo, essa questão do aborto aí. Ah, não, tem que ser feito aborto, aí faz toda aquela estrutura, né, dos jornalistas, da mídia, dos deputados, senadores, toda a classe política aliada, bate firme. Não, porque tem que ter aborto, porque quando a mulher é abusada, não sei o quê, não sei o que lá, papapá, e eles ficam aborto, 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 até que a população em geral começa a achar que realmente é o melhor a se fazer, né? E aí essa opinião ganha força. É do mesma forma, ao contrário, se eles matam por exemplo, soltou notícia, tudo que está acontecendo aí com os presos políticos do 8 de janeiro é uma injustiça. Só que a mídia não fala nada, os políticos aliados do governo não falam nada, todo mundo quieto. Se não fosse as redes sociais hoje, o acompanhamento de vocês pela rede social, ninguém teria notícia nenhuma, porque a grande mídia não noticia, os políticos não falam, porque a maioria é aliado do governo ou o centro não se decidiram e fica é, omissos, então não tem como. O intuito deles é enfraquecer a vontade das pessoas se expressar, pelo que eu falei anteriormente, pelo medo. Então, essas opiniões elas acabam diminuindo. Então, quanto mais eles enfraquecem essa opinião fica minoritária e essa opinião, a tendência é que não tenha relevância. Então, o que que eles querem fazer? É não divulgar é, essas provas do 8 de janeiro, as câmeras que sumiram, as imagens que sumiram, é, não colocar os processos em sigilo, colocar cartão corporativo em sigilo. Então, tudo isso que está colocando em sigilo, processo em sigilo, câmeras, imagem de câmera em sigilo, é tudo para quê? Para enfraquecer a opinião da maioria, é, com esse intuito, pelo menos, de enfraquecer a opinião da minoria e com isso eles enfraquecem a vontade das pessoas de se expressar. E daí vem aquele pensamento que as pessoas têm, que não adianta mais nada ir para a rua, que não adianta mais nada se manifestar, né? Então, e aí eu já vou passar para o próximo. E aí, gente, adianta sim. Essa semana, por exemplo, já a gente vai falar disso, mas né, o Nicolas incentivou a caminhada. Então, assim, as pessoas precisam, nós precisamos voltar com essa força, com esse ânimo, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam, que esse ano não vai ter eleição, que isso, que aquilo outro, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Igual eu falava antes, o Lula não vai subir a rampa, subiu. Que o Lula não vai ficar até o final do mandato, ficou. Então, vai ter eleição, a gente precisa que as pessoas vão às urnas. Tem muita gente desanimada, não podemos desanimar, porque senão a gente vai entregar aí pro inimigo de graça. Então, ó, pelo contrário, a gente tem que fazer cada vez mais divulgar essas informações, divulgar, fazer com que as pessoas se motivem
a procurar conhecimento, a conhecer, ver o que que é melhor, e por isso esse tipo de palestra de hoje também para tentar esclarecer um pouquinho vocês, tá? E agora eu quero passar um vídeo para vocês do nosso partido, para que vocês de alguma forma se motivem a continuar lutando, tá bom? Vamos ver o vídeo agora um pouquinho. Às vezes você já ouviu essa frase na sua vida. É decepção atrás de decepção. Resultado: enquanto a tristeza, o desânimo, a insegurança e o medo ficam cada vez mais presentes na nossa vida, a esperança vai sumindo. Desistir é sempre mais fácil do que resistir. Mas resistir é a nossa essência. Nascemos no impossível. No meio de um sistema de mordomias e troca de favores, nascemos para trabalhar com ética e com princípios. No meio de falsas promessas da justiça social que entrega migalhas para o povo, nascemos da crença no trabalho, no país dos impostos e da inflação. Nascemos do respeito ao seu dinheiro. Temos N motivos para ser o que somos. Somos feitos de liberdade. Ontem, hoje e sempre. A verdade é o nosso DNA. E o nosso DNA é esse aqui. Fim dos privilégios. Menos regalias, menos burocracia, menos impostos, menos gastos. Acreditamos que o governo bom é aquele que, ao invés de atrapalhar nossa vida, foca no essencial. Saúde, educação e segurança. Crescemos nas ideias. Amadurecemos nos ideais. Enquanto autoproclamados donos da verdade tentam calar nossa voz, nós subimos o tom para defendê-la. Porque respeitamos sua opinião. Enquanto passam por cima da Constituição para esconder crimes e reescrever a história, nós fazemos questão de lembrá-la todos os dias. Porque respeitamos a justiça e defendemos que a lei seja igual para todos. Queremos transformar a exceção em regra, transformar a própria atitude em exemplo, e já estamos fazendo isso. Temos um lado. Temos um lado. O lado de quem acredita nas cores da bandeira do Brasil. Porque em cima do muro fica quem não quer ter os pés no chão para enfrentar os problemas do país. Estamos ao lado do respeito a tudo aquilo que nos faz ter orgulho de ser brasileiros e brasileiras. Nascemos e vamos renascer quantas vezes for preciso. Porque somos a resistência, somos a razão, somos a esperança, somos o novo Brasil. Somos o novo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham se motivado um pouquinho. Esse vídeo foi para que vocês se motivassem, para que a gente mantenha a esperança. Qual que é o seu intuito? A gente precisa se motivar a voltar a fazer manifestações de rua, a voltar a se manifestar pelo que a gente acredita, pelo que a gente acredita que é justo. Porque uma das coisas que a gente mais tem que lutar é para se ter uma justiça que seja igual para todos, e não que penda para lá ou para cá de acordo com a necessidade, né? Então, essa semana aí vocês têm acompanhado, desde a semana passada, né? A caminhada aí do Nicolas, né? E o nosso partido sempre presente, né? Através o Marcel Van Hatten está lá com o pessoal também. Então, assim, os valores que a gente acredita, os princípios que a gente acredita, como a gente sempre fala internamente, todos que estão à nossa volta, nós saímos da indignação para a ação. E até por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Se eu não tivesse saído da indignação para a ação, eu não estaria aqui fazendo essa live, eu não estaria tentando, eu não estaria colocando, vídeo no YouTube. Então, assim, a maioria das pessoas a gente vê um certo desânimo aí, não tiro a razão de algumas pessoas, mas não podemos desistir. Como a gente assistiu no vídeo, desistir sempre é mais fácil.
E aí cabe uma reflexão para você. Você sempre quando acontece uma situação difícil na sua vida, seja lá qualquer situação, você apenas desiste ou quando você realmente quer uma mudança, ou quando você realmente se empenha, ou seja para conseguir um melhor salário, ou seja para conseguir mais status, ou seja para conseguir mais coisas na sua vida, ou seja para ter um ambiente familiar melhor. Você se esforça, você luta até o final, ou você desiste fácil? A forma mais fácil que a gente tem de fugir de algum problema é desistir, tá? Então, já digo para vocês que a gente não pode desistir, a gente não pode é, precipitar e a gente não pode retroceder. A gente tem que ir com força até o final, tá bom? Afinal, é uma vida melhor que todos nós estamos buscando, não é mesmo? Então, aí vamos ver um pouquinho do cenário atual aí, no cenário atual na política. A maioria da região norte-nordeste, predominância dos vermelhos, né? Predominância da esquerda. Então, o que eu queria passar para vocês é um breve histórico, né? A gente tem o problema aí do Senado, que não quer pautar, o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente tem várias pautas aí que a presidência acaba segurando. Então, vamos entender um pouquinho sobre o histórico, dos presidentes do Senado Federal. A gente sempre tem, os presidentes, dessa região norte e nordeste. Vocês estão vendo, ó? Em 87, Humberto Lucena, do MDB da Paraíba, Nelson Carneiro, do PP do Rio de Janeiro, Mauro Benevides, do MDB do Ceará, ó, a gente vê Ceará, Paraíba, Amapá, Bahia, Pará, Paraíba. Então, assim, a gente sempre tem essas regiões, norte e nordeste, tá bom? Parece, principalmente, quando a gente olha assim, ó, a gente teve muitos presidentes do MDB. É um partido que não, que não tem tanta visibilidade. É aquele partido do centro. E aí cabe uma reflexão. Não vou dizer aqui, na nossa live, a opinião, né? Mas eu gostaria que cada um fizesse a sua reflexão. Parece ou não parece que a gente tem uma certa hegemonia, um certo contato entre um integrante com o outro, tá? Eu vou passar aqui para o próximo, ó. Aí vem com relação aos anos, ó, 2001, 2003, 2005, 2007. Aí a gente tem MDB, 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 PT, em 2007, com o Tião Viana, do PT, do Acre. E a gente tem Rio Grande do Norte, ó, Amapá, Alagoas, Acre, Rio Grande do Norte, Amapá, Alagoas, Ceará, Amapá. E até que chegou nos dias atuais, aí a gente teve, né, os mais recentes, acho que é, na verdade, não dá para saber quem foi o pior, quem que segurou as pautas aí para deixar o Brasil para frente. Parece que a maioria dos presidentes que já tiveram no Senado foi do partido do MDB, né? Então, é, a gente tem que refletir um pouquinho. MDB e PT, tá bom? E agora a gente tá tendo aí o Davi Alcolumbre com União. E todo mundo diz que o União Brasil é um partido de direita, é um partido forte. Só que o Davi Alcolumbre está segurando essa pauta aí de impeachment de ministros do STF, e a gente não sabe o porquê, o que, que tem por trás, por que que ele está segurando, né? E é do Partido União Brasil. União Brasil, muita gente fala que é um partido de direita, que é um partido conservador. E se é um partido de direita, um partido conservador, por que Davi Alcolumbre está segurando esses processos de impeachment que já foi protocolado muitas e muitas vezes, né? Então aí cabe a reflexão. A intenção nossa aqui é gerar reflexão e não tender de um lado para o outro. Eu só estou mostrando o histórico para vocês porque historicamente o Senado Federal
os partidos MDB juntamente com o PT e essa tendência, MDB, PSDB, PMDB, todos esses partidos estão relacionados, tá, gente? Porque às vezes um partido desse MDB é, vice-líder do PSDB, ou vice-líder ou líder do PMDB, então eles conversam muitos entre eles. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, na minha opinião, com essas siglas que terminam em MDB, DB, tá bom? Sem falar do PT, né? E aí vamos para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem um pouquinho de alternância ali, né? Aí o histórico eu comecei em 1997 com Michel Temer, MDB de São Paulo, PSDB, entendeu? A gente verifica que é tudo mais ou menos dessa sigla aí, ó, MDB. Outro presidente da Câmara dos Deputados foi do PSDB. Aí o outro presidente, né, o João Paulo da Cunha do PT de São Paulo. Aí depois vem o PP de Pernambuco. Depois o Democrático Cristão, de Alagoas. Depois veio o PT de novo na Câmara dos Deputados, em 2007, Arlindo Chinaglia, PT de São Paulo. Aí depois a gente tem o PMDB de São Paulo, PT de novo, do Rio Grande do Sul. Aí PMDB, MDB, PSDB, tudo os PSDB, MDB, tudo DB, DB no final. E o Brasil com a questão do DB, PMDB, PSDB, todo mundo, durante esses anos todos aí, a gente sabe o que tem acontecido com o Brasil, né? O Arthur Lira é do PP, o PP é um outro partido visto como é centro, né? Tem gente que fala centro-direita, mas é mais para o centro, fazendo sempre as políticas de resultado, né? Então, o Arthur Lira segurou também, né, a questão de passar os impeachments para o Senado. Vocês lembram desde a época do Rodrigo Maia aí, que a gente vem sofrendo com essa questão. O Rodrigo Maia ficou aí, suportou o quanto que ele podia suportar. Aí veio o Arthur Lira, pegou um rojão na mão e segurou o tempo que pôde também. E agora o Hugo Mota, desde que assumiu ano passado, tem tido problemas aí também, né? Republicanos também, do Hugo Mota, é um partido que se diz de direita, conservador, tudo mais. Mas a gente não sabe o porquê que eles não levam para frente essa questão, por que que não levaram, não deram atenção para essa questão da anistia do 8 de janeiro, por que que não se pauta os impeachments dos ministros. Então, a gente tem essas dúvidas aí com relação a Hugo Mota e republicanos, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês agora a gente viu essas siglas aí, esses partidos que têm comandado o Senado e a Câmara dos Deputados, e agora vamos falar um pouquinho da esquerda, das pautas de esquerda, abrir os olhos de vocês com relação a isso aí um pouquinho. Então, essa janela de Overton, o que que é? É uma ferramenta, tá? Que esses políticos usam para quando quer conseguir conquistar alguma coisa, né? Então, funciona dessa forma. Ali da direita para a esquerda, a gente tem um ponto ali que está como proibido em vermelho. Então, o que que é? Às vezes, alguma pauta que eles querem colocar que é importante para eles, por exemplo, como a educação nas universidades federal, ou a camiseta do Brasil ser vermelha, ou essa questão de liberar o aborto, liberação, do uso de drogas. Então, todas essas coisas tem, é tido pela sociedade como proibido, tá? As pessoas não admitem, não admitiam, não admite ou não admitiam, né? Essas pautas serem conversadas, dialogadas e tudo mais. Então era tido como proibido. E aí, de tanto eles falarem, porque daí volta naquilo que eu falei anteriormente, de quanto mais se repetir lá
é, do funil, o espiral do silêncio, quanto mais enfraquecida, mais fraco ficam as pautas. Então, aqui é a mesma forma. Eles colocam aquela pauta que é importante para eles, que é importante para desestabilizar a sociedade, para ficar tudo bagunçado, para eles poderem manipular a mente das pessoas. Então, o que eles fazem? Por exemplo, a pauta do aborto é tida como proibido. Então a população não aceita de jeito nenhum e tudo mais. Aí a imprensa fala, os deputados falam, todo mundo fala, coloca e tal, aí coloca o emocional, aquelas pessoas que são abusadas, que são humilhadas, que são estrupadas, e aí e vai, coloca, e vai psicólogo, e vai especialista na TV, e dá entrevista e tudo, até que começa a ser proibido falar desse assunto, mas com pequenas ressalvas, tá bom? Até que eles falam tanto que a pessoa acaba ficando ali, evolui, aí passa pela janela e evolui ali no azul com vermelho, que a pessoa começa a ficar neutra. Ela não sabe, aí aquela opinião, ela não sabe se deve ser comentada, se não deve ser, e ela fica naquela região ali. E as pessoas continuam falando, continuam incentivando sobre isso e tal, até que a pauta passa a ser permitida com pequenas ressalvas. Mas peraí, será que eles não estão certos em tirar a vida de um ser humano que ainda não nasceu? Será que realmente, né, isso deveria acontecer e tudo mais? Aí começa aqueles pontos de dúvida, a população começa a pensar sobre isso e tudo mais. E até que eles convencem de tanto falar, de tanto expor, eles conseguem permitir através de lei e tudo mais, que daí a sociedade já está dominada, já está de acordo com a pauta, e aí até que eles permite livremente com o sancionamento das leis e tudo mais. Isso eles vão sentindo, porque assim, eles colocam as pautas, vão falando, a população fica neutra, depois começa a ficar na dúvida, e depois eles fazem lei, aprova, ninguém se manifesta, ninguém vai para a rua, ninguém coloca nas redes sociais, ninguém faz manifestação nenhuma, não tem mobilização nenhuma, e aí eles vão ganhando liberdade para trabalhar. Beleza, encerrou essa pauta. Qual que é a outra pauta importante para a gente dominar o país? A outra pauta importante questão da liberação da maconha, liberação das drogas. Então, pô, isso é um absurdo para a população e tal. Aí, mesma coisa. Aí é proibido com pequenas ressalvas, as pessoas ficam neutras, não sabem o que pensar, e depois é permitido alguns questionamentos, permitido com algumas ressalvas, e, e depois até que eles aprovam a lei aí, igual foi aprovado esses tempos atrás, que é até uma certa quantidade de gramas, aí, se eu não me engano, 40 gramas, não tenho certeza. Mas aí até uma certa quantidade a pessoa pode portar. E aí a população aceita a mesma coisa, não se manifesta, não faz nada, e eles vão avançando nas pautas. Mas tudo começa por essa ferramenta. Eles sempre vão colocar, e eles sabem que vai dar o bafafá, que vai virar o caos, que vai falar isso, vai falar aquilo, mas que aos poucos as pessoas, a população vai aceitando, a maioria da população vai aceitando. Então, esse trabalho de conscientização de conhecimento é interessante chegar até as pessoas por esse motivo. Porque quando a gente vê uma pauta absurda que nunca aconteceu, a gente sabe que prejudica famílias e famílias que morrem, milhões de homicídios por ano no Brasil inteiro. Então, assim, a gente sabe que essas pautas degradam o país, acaba com o país, acaba com as famílias, acaba com as pessoas. Hoje a gente vê muita gente não querendo trabalhar, hoje a gente vê uma população vivendo de bolsa disso, bolsa daquilo, pensão disso, e as pessoas não estão mais, né, à frente querendo trabalhar. Hoje em dia a gente tem a metade da população que trabalha, a outra metade que recebe bolsa e a outra metade que trabalha. Então a gente tem metade da população, quase a metade da população brasileira, sustentando a outra metade.
E aí eles vão colocando nas pautas e as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes do Estado e vão aceitando cada vez mais, tá? E isso a gente tem que parar de alguma forma. Que forma? Levando esse conhecimento para as pessoas, levando as pessoas para refletir, levando as pessoas para ter uma, um pensamento crítico, para a pessoa poder tomar a melhor decisão, né? Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. Era isso. Eu queria ficar aberto aqui para vocês. Se alguém que está aí na live tem alguma pergunta para fazer ou não tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bom, a Aline perguntou para mim aqui por é, que ela disse que já desistiram, que tudo que faz parece que não adianta nada. Adianta sim. Por exemplo, essa pauta da anistia aí não conseguiu a anistia completa, mas conseguiu lá a dosimetria e agora está tendo uma briga interna. Lula vetou a questão da dosimetria aí. Só que isso está causando uma grande mobilização social no país inteiro. E até foi essa questão que gerou aí o intuito do Nicolas fazer a caminhada dele. E está juntando muitas pessoas que tá se juntando a ele. E eu acredito muito que quando chegar em Brasília a gente vai ter uma grande manifestação popular. A esperança é que daí as pessoas voltem a fazer manifestações de rua. Então, esses esforços que a gente está fazendo adianta sim, porque tem um monte de país de olho no Brasil e as manifestações populares são muito importantes. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acredito que não. Gente, então a live de hoje foi sobre isso. Compartilhe para todos os seus familiares, amigos, passem essas informações, porque são informações relevantes, muito importantes, para que as pessoas possam refletir aí e tomar melhores decisões para a gente ter um país cada vez melhor. Tá bom? Um abraço, bom dia para vocês e até o próximo sábado. Lembrando que os nossos workshops serão todos os sábados e cada dia com uma palestra diferente com uma pessoa diferente, um convidado especial. Hoje começou comigo, mas sempre a gente vai ter um convidado aí, uma palestra diferente para vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem de olho no nosso canal Nobre Cidadão, porque excelentíssimo é o povo. Em tempos de silêncio, nasce a voz do cidadão. A voz que não se curva, que não teme, que pensa, age e vence.